Olá pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar início, ao nosso volume número 2, tá certo? Então vamos, adentrar aos conteúdos do volume 2, tá certo? Das nossas apostilas. Bom, nós estávamos estudando, na apostila passada aí, que nós terminamos na aula passada, sobre os triângulos, e daí a gente acabou trabalhando os segmentos proporcionais, tá certo? Nos triângulos, e daí caiu em teorema de Tales, que descobriu os segmentos proporcionais e utilizava então a multiplicação cruzada, dos lados correspondentes para poder encontrar uma determinada medida desconhecida, tá certo? Agora, nós vamos continuar trabalhando com os triângulos. Vocês estão vendo aí, que eu fiz uns desenhos no quadro, entendeu? A gente continua falando da geometria, certo? Os desenhos não estão tão bonitos assim, mas é o que nós temos para hoje, tá bom? E nós vamos entender desse jeito mesmo, certo? Então, olha lá, nós vamos começar a falar agora de teorema de Pitágoras, tá certo? Uma fórmula muito famosa, tá certo? Uma regra muito famosa que é utilizada na parte da geometria, certo? Então, Pitágoras, chamado de pai da matemática, ele fez essa descoberta nos seus estudos, não é isso? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Espera aí, gente. Credo, o que é isso que eu falei? Vamos lá? Vamos entender cada parte disso que eu estou falando? Tá? Esse é o final do nosso entendimento, certo? Mas para isso, vamos lá. Teorema é regra, tá certo? É uma regra que foi encontrada por Pitágoras. Então, recebeu o Teorema de Pitágoras, uma homenagem então a Pitágoras que descobriu essa regra. Essa regra, ela é aplicada, primeira coisa, ela é aplicada apenas no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Aquele que possui um ângulo de 90 graus, certo? Aquele que possui um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho para vocês aqui o triângulo ABC, certo? O triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, ok? Nesse triângulo, nós temos alguns elementos que nós devemos classificar aí quando a gente olha um triângulo retângulo. São dois elementos, tá? A hipotenusa, tá? E os catetos, tá? Não é porco do mato não, certo? Cateto quer dizer lados em latim. Tudo bem? Catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, como que nós vamos identificar os catetos e a hipotenusa? Tá certo? Os catetos, tá, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Cateto, para mim, é o lado B e o lado C. Ou seja, o lado AB e o lado BC são chamados de catetos porque eles formam um ângulo de 90 graus. Então, todo cateto são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Vamos escrever? Lado que forma ângulo de 90 graus. Ou então ângulo reto, certo? Então, a definição de cateto está aqui, tá? Lados que formam, o ângulo de 90 graus, ok? Então, esse aqui é um cateto, certo? E este aqui é um outro cateto. Por quê? Porque ele formou o ângulo de 90 graus. Então, são nomes dados aos elementos do Teorema de Pitágoras, certo? Nome dado aos elementos do Teorema de Pitágoras. E são sempre representados por essas letrinhas, B e C. Mas se trocar, professor, tem problema? Não. Pode ser o C aqui e o B aqui? Pode. Não tem problema nenhum. B e C sempre vai ser cateto, não importa qual é o lado. Tudo bem? Certo? B e C são catetos. Então, catetos eu coloquei aqui, B e C. Tá certo? Se vocês quiserem fazer essa anotação, esse resuminho no caderno de vocês, fica à vontade. Dá uma pausa no vídeo aí, faça a anotação, para vocês começarem a se familiarizar com o assunto, tá bom? Bom, descobriu que é um cateto, professor, tá? São os lados que formam um ângulo de 90 graus e eles são elementos, certo? Do triângulo retângulo. Agora,
vamos descobrir o que é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, olha lá, lado oposto, lado contrário, certo? O ângulo de 90 graus está aqui, aqui está o lado contrário do triângulo ao ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que ele é a hipotenusa, tá certo? Então, a hipotenusa é lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? Lado oposto ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Então aqui nós temos a hipotenusa, aqui nós temos o cateto e aqui é o outro cateto. Então quer dizer que um triângulo retângulo, lembrando bem, só falamos disso aqui quando nós temos um triângulo retângulo, triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ok? Então nós temos que identificar os catetos e a hipotenusa. Cateto, lados que formam um ângulo de 90 graus. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? Então, essa representação dos elementos é muito importante a gente saber, tá certo? É muito importante. Então, a colocação dos elementos no triângulo retângulo, ok? Entendido? Catetos e hipotenusa, tá certo? Catetos formam o ângulo de 90 graus e hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá. Agora, então, olha, hipotenusa e catetos. Hipotenusa representado sempre pela letra A minúscula, certo? Catetos, B e C, minúsculos. O B pode ser assim, professor? Pode. O B pode ser assim também, ó? Pode também, certo? Então, pode ter o B assim também, ó. Tá certo? Pode ter o B aqui, ó, nesse formato, que vocês falam para mim que é o 6, né? Certo? Mas é o B. Tudo bem? Pode ter esse formato também. Ok. Bom, agora, tudo isso aqui tem um porquê, certo? Qual é o porquê de falar? Tudo bem? Qual é o porquê que nós falamos? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Por quê? Porque quando nós temos um triângulo retângulo, certo? Vocês estão vendo aqui em branco no meio, um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Nós falamos assim, o quadrado dos catetos, ou seja, o que é o quadrado? O quadrado não é algo que tem tudo a mesma medida? Não é essa que é a característica? Então, se aqui eu tenho a medida 3, certo? Quer dizer que aqui eu também tenho 3? Aqui eu tenho 3 e 3. Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui deste lado? O quadrado, certo? O quadrado é potência, tá certo? É como se fosse 3 ao quadrado, que é igual a 9. 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 quadradinhos aqui dentro. Tudo bem? Esse lado tem medida de 4. Então, eu tenho 4 por 4 por 4 por 4. Certo? Então, eu tenho 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Tudo bem? Essa medida aqui, ó, é 5. Tá certo? Então eu tenho um quadrado também. Não está muito bem o desenho, mas está valendo. Eu tenho 5, 5 e 5. Então, olha, 5 vezes 5, isso aqui é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Tá certo? Então, Pitágoras, fazendo a relação entre, certo? A soma do quadrado dos catetos resultou no valor da hipotenusa. Tá certo? Ao quadrado também. Então aqui ele percebeu o seguinte, que fazendo a operação, né? Olha a fórmula que foi posto para vocês aqui, ó. A ao quadrado, eu tenho 5 ao quadrado, tá certo? Porque aqui eu tenho a hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto. Eu tenho o cateto e o cateto, que formam o ângulo de 90 graus, que formam o ângulo reto. Tá certo? Então, para mim, 3 e 4 são catetos, 5 para mim é hipotenusa. E aí eu vou relacionar com a fórmula. Ele mostra A de hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ele tem a soma de B ao quadrado com C ao quadrado.
tá certo? Ele está somando isso aqui. Então, se eu escrever isso aqui de forma, aqui eu tenho a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Qual o valor de a? O a é isso aqui, vale 5, então é 5 ao quadrado, que é igual a b, que eu posso colocar esse ou esse, tanto faz, tá? Vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, se eu resolver isso aqui, eu tenho 25 é igual a 9 mais 16. Então, 25 é igual a 9 mais 16, vai dar 25. Tudo bem? Então, aqui nós temos a comprovação do Teorema de Pitágoras, tá certo? Nós comprovamos a fórmula, tá? Nós fazemos a dedução da fórmula, nós estamos explicando por que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. É simples da gente entender, tudo bem? Então, o Teorema de Pitágoras nada mais é que a gente relacionar os lados, tá certo? E esses lados, então, têm seus nomes. Os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de cateto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá? Então, eu tenho a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu sei que A é hipotenusa, B e C são catetos, tá certo? Então, olha só, aí vem aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, olha lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ó, quadrado dos catetos, tá certo? Então, esta fala, né, da aplicação de Pitágoras é muito famosa, né, e a gente vai começar a utilizar ela com bastante frequência. E qual é o objetivo de usar o Teorema de Pitágoras? Quando eu tenho o valor de dois lados, a medida de dois lados de um triângulo retângulo, certo? E eu quero saber a terceira medida, e eu não tenho. Tudo bem? Então, nós usamos Pitágoras com um único objetivo, que é descobrir a medida do lado de um triângulo retângulo. Mas tem que ser no triângulo retângulo, não pode ser em outro triângulo. Tudo bem? Essa demonstração só acontece no triângulo retângulo. Beleza? Então, o Teorema de Pitágoras é bem fácil de aplicar, tá certo? A formulinha vai ser essa aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E o segredo é a gente identificar onde está o a, onde está o b e onde está o c, tá certo? Para a gente resolver os exercícios. Tudo bem? Certo? Na apostila de vocês, como eu falei, né? Tem explicação na página 3, certo? Ele traz na página 4, tá? Depois, na página 6, ele começa a introduzir essa situação com as atividades, tá bom? Na página 6. Então, vamos lá na página 6 e vamos resolver, tá certo? Alguns exercícios, páginas 6 e 7, tá? Para que a gente verifique se aplicando a fórmula, nós encontramos a medida de um lado de um triângulo e se esse triângulo é retângulo, tá certo? Então, o objetivo do Pitágoras é encontrar a medida de um lado de um triângulo, tá certo? E saber se ele é retângulo ou não, tudo bem? Então, nós confirmamos um triângulo retângulo através do Teorema de Pitágoras, aplicando o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Então, a gente já está começando a familiarizar para vocês aí, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sabendo que a hipotenusa é representada pela letra A e os catetos B e C, certo? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bom, então tá explicado para vocês o conteúdo, certo? E agora a gente vai para os exercícios, tá? Vou apagar o quadro, vocês já vão aí abrindo a apostila na página 6 e 7 para a gente começar a aplicar isso aqui. Na página 6 tem um único exercício aí para vocês, tá? O que é esse exercício? Número 1. Em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo,
circule a medida da hipotenusa. Então, olha lá. Então, ele traz para vocês. O A, ele traz a medida de 6 centímetros, de 8 centímetros e de 10 centímetros. Certo? Então, ele quer que circule a medida da hipotenusa. Como que eu vou saber qual dessas medidas são catetos? Duas são catetos e uma é hipotenusa. Certo? Então, ele quer que a gente veja. O que eu vou fazer? Aplicando o quadrado deles, não é isso? Então, eu tenho que saber que 6 ele pode ser elevado ao quadrado. Vou colocar aqui, ó. 8 ao quadrado e 10 ao quadrado. Então, eu só vou resolver, ó. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. E 10 ao quadrado, 100. Com relação a essas medidas, tá certo? Eu sei que a soma de 2 tem que ser igual ao terceiro. Tudo bem? A soma de 2 tem que ser igual ao terceiro. E qual é? Olha só. Aqui, ó. Tá certo? Não é isso aqui? 6 com 4, 10, vai 1, 6, 9, 10. Então, quer dizer que esta aqui é a medida da hipotenusa? Se eu tivesse um triângulo, né, nessas condições, eu iria fazer um lado menor, um lado maior, certo? E ia traçar, ó. Tem que ser triângulo retângulo. Tá certo? Aí aqui eu ia chamar de 6, aqui de 8 e aqui de 10. Tudo bem? Entenderam? Não é para vocês desenharem, é só para vocês acharem qual das 3 medidas é a hipotenusa. Ok? Então vamos lá. Na letra B, vocês têm 24, 26 e 10. 24, 26 e 10. Tá certo? O que vocês têm que fazer? Aplica ao quadrado aí, ó. Tá? Aplica ao quadrado. Então, eu tenho 100 ao quadrado, né? 10 ao quadrado dá 100. 26 ao quadrado. Ai, que preguiça de fazer. Vamos lá. 36 vai 3, 6 vezes 2, 12, 3, 14, 15. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2, 2, 4, 1, 5. Somando isso aqui, 676. Certo? E 24 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 9. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Somando isso aqui, vai dar 576, certo? Então, quer dizer que, olha só, eu tenho 676 e a soma de 2 tem que ser igual ao outro, não é isso? Então, quer dizer que, para mim, a hipotenusa é o 26. Tudo bem? Outra forma da gente ver qual que é? Ah, professor, sempre a hipotenusa vai ser maior do que os catetos. Sempre. Tá? Por quê? Porque é diagonal. A diagonal, como se eu fosse trabalhar com retângulo, não é isso? A diagonal sempre é maior que a medida dos lados. Tudo bem? Então, se eu observar ali, ó, no próximo, na letra C, raiz quadrada de 13, 2 e 3. Certo? Olha, qual que é a raiz quadrada de 2? 1,41, professor, aproximadamente. Raiz quadrada... 2 ao quadrado, 4, não é isso? 3 ao quadrado, 9. Agora, qual que é a raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado? Olha só, gente. Raiz quadrada de 13, lembra disso aqui, ó? Elevado ao quadrado, tá certo? É a mesma coisa que ter raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13, tá? O que eu tenho? Índices iguais, conserva o índice e multiplica, tá certo? 13 vezes 13 vai dar quanto? 169. Qual número é maior será? Tá certo? Qual número é maior? Então quer dizer que a raiz quadrada, né, é 169, que é 13, 13 é maior do que 2 e 3, tá certo? Então, se eu observar na letra C, a raiz quadrada de 13, depois 2 e depois 3, lógico que isso aqui vai ser maior. Tudo bem? Então é só circular, tá? Fácil, bem facinho, tá? Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 fala: no triângulo retângulo da figura, determine o valor de x. Agora apareceu para nós lá, ó. Determinar a medida do terceiro lado, sabendo que nós temos 2 lados, certo? E verificar se ele realmente é retângulo, tá? Pelo desenho ele já mostra para nós que é um triângulo retângulo.
Mas nós vamos lá, ó. Ele tem 9 centímetros nesse lado e ele tem 12 centímetros nesse lado. Quanto vale esse lado? Então eu preciso identificar os elementos. Vamos lá? Cateto e hipotenusa, tá certo? O cateto forma o ângulo de 90 graus. Ah, então esse aqui é o cateto. Vou colocar o B, certo? E esse aqui é cateto. Vou colocar o C. Ah, sobrou o A para mim aqui, ó. Tudo bem? Então agora a gente aplica a formulinha. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então fica lá. A, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado. B mais C, que é catetos, elevado ao quadrado. O valor de A, qual que é o valor de A? Não sei, eu vou descobrir. Então é o x ao quadrado, certo? B é 9, então fica 9 ao quadrado, mais o C vale 12 ao quadrado. Agora é só resolver, ó. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 81, 9 vezes 9, 81, mais 12 ao quadrado, 144. Somando isso aqui, eu tenho x ao quadrado é igual a 144 mais 81, vai resultar em 225, certo? Agora, o que acontece? Eu tenho potência. Eu preciso resolver, eu preciso eliminar essa potência. Operação contrária, radiciação. Está na forma de potência, passa na forma de raiz. Então fica x é igual a raiz quadrada de 225. Ó, estava na potência, passa na raiz de índice 2. Tá certo? Então agora é só descobrir qual é a raiz quadrada de 225. Como que eu faço? Por tentativa ou então por decomposição. 225, puxa a barrinha. Dividido, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Dá por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda dá por 3. 75 por 3 vai dar 25. Agora não dá por 3, então dá por 5, 5, 5 e 1. Agrupa de 2 em 2, por quê? Porque o índice é 2. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz, vamos cortar fora, ó. Então fica 3 vezes 5, que é igual a 15. Então nós encontramos a raiz quadrada de 225, que é 15. Tá certo? Então a medida de x é 15 centímetros. Tá? Certo? Difícil fazer? Não. Tem que relembrar de todo o processo, entendeu? Das operações, ó. Vamos trabalhar com raiz, tá certo? Tem vezes que não vai dar raiz exata, a gente vai ter que trabalhar com raízes aproximadas, tá? Mas quando o exercício pedir, certo? Porque talvez ele pede que deixe somente na raiz, tá bom? Se ele não falar assim, né, para chegar numa raiz aproximada ou num valor aproximado, não tem necessidade, pode deixar na raiz mesmo, quando a raiz não é exata, ok? Então significa, mas também posso fazer o fator externo, né? Fazer a decomposição, ver o que sai fora do radical, tá certo? Para chegar no resultado, tudo bem? Então significa que aplicar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós estamos trabalhando com o teorema de Pitágoras, tá certo? Então esse foi o exercício número 2 que nós fizemos aí, tá certo? E eu vou estar passando para vocês mais alguns exercícios, tá? E daí vocês vão estar resolvendo nessas atividades e depois na nossa aula ao vivo a gente vai estar conversando sobre isso daí também, ok? Obrigado pessoal, até a próxima aula, tá?